Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a tua mente agora ao você considerar essas palavras. Uma das coisas que eu gosto de fazer ultimamente é assistir vídeos de homens que têm um pensamento diferente ou moderno sobre vários assuntos da vida, seja financeiro, a questão da saúde, a questão espiritual também, enfim, vários assuntos. Quando uma pessoa me chama a atenção, eu quero dar uma olhada lá, né? Acompanho até por um tempo, por exemplo, Mário Sérgio Cortella. Também tem uma pessoa que ficou pouco tempo ali, eu não sei para onde ela foi, chamada Gabriel Goff. Ele é um coach, foi um jogador de pôquer e ele aplica essas técnicas que ele aprendeu no pôquer na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de trabalhar, enfim. Ele gosta de falar na nossa maneira de fazermos a nossa arte, né? Então, eu gosto de vários homens assim, mas logo eu chego no limite deles, porque eles são homens, são limitados, logo começam a repetir aquilo que eles já falaram antes ali, repete, não tem muita novidade, porque nós seres humanos somos limitados mesmo. Agora, eu queria falar uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, né? A palavra de Deus, ela traz muitas coisas sobre a biografia de Deus, mas eu quero falar nesse vídeo especialmente na palavra de Deus. Nós vemos claramente a forma de Deus pensar, e isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é muito proveitoso, isso é muito justo, isso é muito honesto, principal de tudo isso é muito verdadeiro, porque Deus é a verdade. Então, para que ficar vendo os pensamentos de Deus? Porque são pensamentos verdadeiros. Você não vai encontrar pensamentos melhores. A palavra de Deus ela não é superada com o tempo. Mas isso é muito velho. Mas a palavra de Deus é a palavra de um Deus que é eterno. Então, o que ele fala não pode ser superado. É daquele jeito e acabou. Porque ele é eterno. Está entendendo? Deus não precisa nem ficar se justificando para nós de absolutamente nada. Mas o que ele fala nunca pode ser inferior ao que um outro homem fala. Infelizmente, eu já ouvi pessoas, não pessoalmente, mas lendo, ou então na televisão, falando assim, olha, eu estudei a Bíblia, mas eu não encontrei resposta para aquilo que eu estava procurando. Até que eu encontrei um guru, por exemplo, aí sim, tudo que ele me falou me deixou satisfeito. Então essa pessoa, na verdade, ela estava procurando algo meio que distorcido, né? Desculpe, mas acontece. O ser humano, muitas vezes, ele não gosta de tudo que é direitinho, tudo que é honesto, tudo que é certinho, né? Muitas vezes ele gosta de algo distorcido, quebrado, não sei. Mas é uma loucura nossa. Só que a palavra de Deus mostra, então, uma forma de alguém pensar de maneira correta, perfeita, imbatível. Agora, como tudo que Deus faz e tudo que Deus é, ele está sempre compartilhando, né? Então, ele colocou na palavra, não simplesmente para dizer para você e para mim aquilo que ele pensa a respeito de determinado assunto, mas ele está nos convidando a pensar em determinados assuntos da mesma forma que ele, a analisar da mesma forma que ele, até que nós cheguemos ao ponto de ver que em sua palavra não existe contradição. Só existe contradição na palavra de Deus para as pessoas que a leem apressadamente, tendenciosamente, né? Aí também, né? Por exemplo, se a pessoa quer se tornar uma pessoa violenta, ela começa a estudar textos da Bíblia apenas que falam sobre violência. Sabe que na Europa já teve movimento lá, ou movimentos no plural, pessoas querendo
tirar da Bíblia todos os textos que falam de violência, né? Aí parece que é uma coisa intelectualmente maravilhosa, né? Mas que sabedoria, né? Mas não é por aí. É engraçado, né? Que essas mesmas pessoas, elas não são contra os videogames violentos. Elas jogam, elas compram para os filhos dela. Então você vê que isso é uma farsa, né? Uma grande hipocrisia, né? Então, existe uma frase famosa, e de um famoso que eu não me lembro o nome dele agora. Ele disse o seguinte: cada dia mais eu passo mais observando como uma pessoa vive do que como ela fala. Porque a pessoa fala uma coisa, mas ela vive outra, né? Então tem algo bem errado aí. E, na verdade, nós acreditamos mesmo naquilo que nós fazemos. Aquilo que nós não fazemos, no fundo, nós não acreditamos. É porque ninguém é tão maluco assim de viver uma vida totalmente contrária àquilo que ele realmente crê. Tá entendendo? Ninguém é tão maluco assim. Se você gosta de laranja, só que adora laranja, mas sempre você é visto comendo maçã, então você é um mentiroso. Ou então você é um maluco, né? Que não sabe que maçã se chama maçã e laranja se chama laranja. Então, quando nós lemos a expressão do pensamento de Deus, eles colaboram com a nossa vida em tudo, até em separar as nossas prioridades, para que nós possamos olhar e ver aquilo que realmente importa para nós. No ano passado, do ano passado para esse ano, eu observei a biografia de algumas pessoas famosas e eu pude ver isso, que elas se tornaram escravas da sua própria fama e elas deixaram de viver aquilo que elas realmente queriam, aquilo que elas realmente gostariam de exercer, todo aquele tempo que elas gostariam realmente de participar. Sabe, se você conversa com qualquer pessoa que está fazendo muitos shows, fala assim, você perguntar, você gostaria mesmo de estar fazendo tantos shows assim? A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria vai dizer, não, tantos assim não. Eu gostaria de estar podendo descansar um pouco mais, curtir um pouco mais a minha família, curtir um pouco mais o dinheiro que eu estou ganhando. Né? Então, nem sempre é assim, né? A pessoa muitas vezes fica, então, escrava da fama, escrava do dinheiro, entendeu? Eu conheci um homem, ele tinha uma fábrica de cortinas, eu acho que ele ainda tem, e ele tinha que produzir, nos planos dele, ele queria produzir 1000 cortinas para uma loja conhecida nossa, de varejo, e eles falaram, não, para fechar o contrato com a gente, você vai ter que produzir 5.000 cortinas, 1000 nós não queremos. E aí ele passou a ganhar mais dinheiro, com 5.000, mas ele confessou para mim que não era aquilo que ele queria, porque ele queria ter mais tempo para curtir a vida. Entre essas coisas, ele gostaria de jogar tênis várias vezes durante a semana, durante a tarde. Ele queria, né, se possível, trabalhar meio período, ele tinha vários empregados, ia deixar os empregados lá e ele ia curtir o dinheiro dele, curtir a tarde, jogar tênis, que ele gostava bastante. Não foi possível. Então, quando nós somos protegidos pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus faz parte da nossa mentalidade, nós só temos a ganhar. Então, está ali, Deus, ele revelou a vontade dele para vários assuntos, para todos os assuntos da nossa vida, a fim de que nós possamos nos apropriar desses pensamentos e vivê-los. Já pensou? Pessoas estudam vidas de filósofos e querem saber como que era a mente de Freud, a maneira, olha o que Freud falou, né? Olha o que Einstein falou. Olha, as pessoas falam com orgulho, né? Já vi alguns aí, olha o que o Jô Soares falou, né? Põe lá, nem era o Jô Soares, mas sabe que vai dar like, põe lá. Olha o que o Jô Soares falou. Aí,
quando a gente fala, olha o que Deus falou, interessante, hein? Interessante. O que Deus falou, é só isso. É só esse o valor que se dá para a palavra de Deus. Ela é só interessante. E na palavra de Deus, existe uma variedade dos pensamentos desse Deus que é enorme. Ela não é contraditória, mas ela vai se adicionando, né? Você vê o amor de Deus, o romantismo de Deus, o lado artístico de Deus, o lado matemático de Deus, o lado de advogado, de juiz, de agricultor, de pai. Então, quantas coisas tem para agregar à nossa vida a forma de Deus pensar. E mais uma vez eu digo, esses pensamentos estão todos disponíveis ali num livro só para a gente, e nós podemos ali, eu gosto de falar até assim, hackear, né? Tá ali, você vai ali, né? Se apropria daquilo, pega para você, passa a ser a sua forma de pensar, e você passa a receber os benefícios que existem da palavra de Deus, do pensamento de Deus. O pensamento de uma pessoa é pelo menos metade do caráter dela. Porque nós falamos aqui no canal que o caráter é a junção dos pensamentos mais os sentimentos. Então, os pensamentos de Deus estão expostos. É o caráter de Deus. Quando nós não concordamos com esses pensamentos, nós discordamos também do caráter de Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas possam usufruir desse tesouro que é o pensamento de Deus. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ore por nós, ore pelo esse canal, porque nós queremos crescer até que a vontade de Deus, até onde a vontade de Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.